Vou mostrar como é o passo a passo de escrever no diário. Estou aqui com os 3 diários, a coleção completa dos diários de autoconhecimento. E o que eu quero começar dizendo é que eu sei que muita gente já tem o hábito de escrever em diário desde sempre, desde a infância, e eu tenho certeza que essas pessoas já têm de forma muito mais clara qual é a narrativa da sua vida. Justamente porque elas já têm o hábito de escrever, elas já vão documentando, elas não confiam somente na própria memória, porque a memória muda muito com o passar do tempo, a nossa percepção ela vai se transformando. Então, se você já tem esse hábito, é muito legal que você pegue lá os seus diários antigos e vá fazendo uma releitura. Assim você vai conseguindo, como se estivesse lendo uma grande saga de uma história. Você vai contando e reescrevendo, ressignificando, reorganizando a história da sua vida. Mas eu sei que esse é um hábito raro. Muita gente nunca escreveu em diário, não tem costume de escrever. Tem gente que só digita, nem sabe como é que pega mais na caneta, nem tem mais o calo de escrever aqui no dedo. E eu sei que para essas pessoas é muito mais difícil falar assim, é o que eu fazia antes. Eu falava, escreve no diário. Porque essa é uma recomendação, assim, unânime. Os terapeutas, todo mundo sabe que escrever no diário é um hábito muito útil, eficaz para a saúde mental, para a organização dos pensamentos, porque quando você escreve no papel, você tira o peso da cabeça. Até ter uma agenda, ter um diário, todos são desenhar, todos são hábitos que aliviam o peso de guardar tudo aqui dentro. Você coloca no papel, você coloca para fora, né? Então, a pessoa que nunca escreveu no diário acabava ficando um conselho muito vago, assim, escreve no diário. E aí a pessoa falava, mas o que eu escrevo? Começar quando você nunca escreveu é muito desafiador. É claro que você pode começar assim, eu vou todo dia acordar e escrever 3 motivos para ser grato, né? O diário da gratidão. Ou você vai acordar e escrever a cada dia 3 coisas que você tem que fazer naquele dia. Ou você vai escrever à noite e vai escrever 3 coisas que você gostou sobre os dias de hoje, que você não gostou e quer melhorar amanhã. Ou você vai escrever 3 pensamentos aleatórios que você teve, ou você vai anotar os seus sonhos. Então tem várias coisas, várias assim, ideias criativas que você pode usar para começar a escrever no diário. Como eu falei, isso vai ajudar na saúde mental, pelo motivo de que vai aliviar o peso da cabeça. Porém, o que nós queremos com o diário de autoconhecimento é efetivamente o autoconhecimento, assim, no sentido de construir uma narrativa para sua vida. E é isso que a gente acaba esquecendo. A nossa vida é uma narrativa, é igual um filme. Os atores, eu sou o protagonista, eu tenho lá os meus coadjuvantes, meus atores secundários. E nós estamos aqui desenvolvendo sequências, cenas, em busca de um clímax, e tem o nosso enredo, o nosso clima principal, o nosso final feliz. Então, tudo acontece como uma grande narrativa. Você não pode tentar entender um fato isolado na sua vida. Tudo acontece dentro de uma história, tudo interligado. Cada fato da sua infância é interligado com da adolescência, interligado com o fato da vida adulta, interligado lá com a sua velhice, esses últimos dias de vida. Inclusive, dizem que nos nossos últimos momentos de vida, o que acontece? O que falam que acontece? Passa um filme na sua cabeça, toda a historinha da sua vida, né? Então, por que eu vou esperar chegar no meu último suspiro de vida para então olhar a minha vida como uma história, como um filme que passou e eu nem vi, e aí cheio de arrependimentos porque eu queria ter vivido mais e não vivi, e porque se eu posso fazer isso agora, enquanto eu tenho tempo ainda, enquanto eu consigo agora falar, a partir desse ponto eu quero seguir para esse caminho aqui, para onde é o meu propósito. Eu não quero ter arrependimentos lá na frente. Então, o intuito do diário é esse, é construir a sua vida da forma correta do que ela realmente é, uma narrativa, uma história que tem início, meio, fim e que tem uma missão principal. Você está aqui na Terra com uma missão.
E o único motivo da sua vida parecer tão confusa, tão perdida e cheia de angústias e transtornos é porque você está mal direcionado. A partir do momento que você descobre a sua missão, tudo se organiza e você se direciona. É aqui que eu quero chegar. Você traça um passo a passo com o diário para chegar nessa missão final. Tá bom, Emília, como que eu faço esse negócio? Me ensina, me dá o passo a passo, certo? Eu tenho aqui os 3 diários, tá? Então, o diário nível 1 é para você começar, para você destravar. Tanto é que esse aqui é o diário que eu fiz de forma mais bonita, tá? Ele é lindo, ele é bem assim inspirador para que você realmente tenha vontade de fazer. Você pode pintar. Ele é cheio de quê? De desenhos, ó, de mandalas. Você vai pintando, vai colorindo. Cheio de desenhos, ó. Todo enfeitado, organizado. Ele tem diagramas que você vai preenchendo. Ó, listas, colunas. Você vai preenchendo as informações e vai ligando os pontos para entender essa narrativa que é a sua vida. Tá? E se eu não quero comprar, eu quero fazer o meu próprio diário. Ótimo, faz também. O que vai precisar tá incluso nesse seu diário aí? Primeiro, né, infância. A gente sempre começa do começo, né? O começo da nossa vida é o começo da nossa história. Então tem que entender como é que foi o contexto do seu nascimento, ou melhor ainda, antes de você nascer, qual era a história dos seus pais? Como que eles se conheceram? Como é que começou isso aí? Eles planejaram você? Eles tiveram algum romance, eles dois? Como é que foi o dia da concepção? Eles casaram? Teve relacionamento? E como é que era esse relacionamento? Qual eram os motivos das brigas deles? Quais foram os momentos felizes que eles tiveram juntos? Né? Então já começa aí, né? Na união dos seus pais, que já é o começo da sua história. Você existia talvez na cabeça deles, ou no corpo do seu pai. Então começa por aí. E aí a gente vem pro contexto do seu nascimento. Tem que estar no seu diário, tá? Tudo isso. Como é que foi o parto? Como é que foram as contrações da sua mãe? Como é que foi a amamentação, os primeiros dias? A gestação dela, né? Como é que foi a gestação dela? O que ela passou nesse momento? Ela tinha medo? Que emoções ela tinha? Que pensamentos ela tinha? E como que você vai saber tudo isso? Investigação. Tá? Diário, autoconhecimento, eu falo, é um grande trabalho de investigação de detetive. Você vai ter que fazer questionários, interrogatórios para as pessoas, para sua família, para os amigos da família, vai buscar em fotos, em jornais, o que você puder encontrar de pistas, como é que fala a palavra? Evidências sobre a sua história, você vai reunindo, tá? E você cola no diário tudo que você encontrar. É uma investigação séria. Vai dar trabalho? Sim, mas vale a pena, né? Encontrar seu propósito de vida, não vale a pena um esforço? Aí você vai escrever lá como é que foi a gestação, como é que foi o parto, primeiros dias de vida, infância. Tem que saber quais atividades você mais gostava de fazer. Que tipo de criança você era? Quem eram seus amiguinhos na escola? Qual escola você ia? Como você era na escola? Quais brincadeiras gostava de fazer? Quais alimentos você gostava de comer? Como é que era seu comportamento, suas características? A criação dos seus pais, como é que foi a criação? No que eles acertaram na sua criação? E os erros, quais foram os erros? Então, entender a infância, a relação com pai e mãe. E quem mais estava lá? Era avô, era avó, tio, tia, empregada? Quem te criou? E como é a sua relação com essas pessoas? Você guarda algum tipo de mágoa? Você guarda, porque a gente pensa que é só a mágoa que pesa no coração, né? Mas também pesa muito a gratidão. Muita gente tem uma sensação de dívida. A minha mãe, ela fez tudo por mim e essa gratidão que você não consegue pagar e não vai conseguir pagar mesmo, né? Porque a sua mãe te deu a vida, você não vai conseguir retornar isso para ela. Essa sensação de gratidão tão grande que é uma dívida também pesa no coração, tá? Então tem que ser aliviado no diário.
Então você vai escrever lá todas as mágoas que você guarda, todas as dívidas, a gratidão, o amor que você guarda, tem que colocar no diário. E aí não só os seus pais, você tem que fazer uma investigação de toda a sua ancestralidade, porque muitas vezes você está carregando um problema que começou lá na sua avó, a sua bisavó. Aí você entende que na sua família todas as mulheres foram traídas. E é por isso que você atrai relacionamentos que você é traída também, por exemplo, né? Então tem que investigar quais são os padrões que minha família já carrega. Ou até mesmo doenças físicas, né? Porque, poxa, se a sua avó teve doença cardíaca, a sua mãe também, é bem provável que você tem que cuidar bem do seu coraçãozinho. E nessa investigação, nessa meditação que você vai fazendo a respeito das suas emoções, sentimentos pelas pessoas, pela sua infância, você já vai curando muita coisa dentro de você. Você já vai entendendo muita coisa, amadurecendo nesse processo, tá? Então é muito uma questão de tentar traduzir todo o seu passado, tá? E aí incluindo infância, adolescência, tudo que houve de importante ali, possíveis traumas, possíveis abusos, possíveis situações ruins e boas também, e você vai escrevendo. E aí chegamos no momento presente, né? Tem o passado, o presente e o futuro pra gente escrever no nosso diário. No presente, é importante ter clareza também sobre o que hoje te incomoda na sua vida atual. Quais são os problemas principais? Porque muita gente não tem essa clareza. Muita gente pensa, estou mal, estou sofrendo. Por quê? Está doendo. Onde? Não sei. Só sei que estou mal. Isso é péssimo, né? A gente tem que saber exatamente o que está incomodando. Fazer uma investigação assim de cada área da vida, sabe? Uma roda da vida. Ah, o meu financeiro, tá bem ou tá ruim? Minha vida amorosa, a minha relação com os amigos, vida social, a minha autoestima, a minha saúde, a minha higiene, a minha vaidade, a minha aparência, né? O meu trabalho, meus estudos, minha sexualidade, família, filhos, tá? Então tem que fazer uma investigação de cada área da vida e ver o que tá ruim, o que tá bom aí. Dar uma nota para cada parte, como pode melhorar, né? Temos que entender quais são as maiores conquistas que você tem na sua vida, que você é grato. Temos que entender quais são os maiores fracassos que você acumula. Todos nós carregamos fracassos, arrependimentos e erros. É importante ter clareza tanto das conquistas que deram certo, como também dos fracassos que deram errado, para que você consiga repetir as conquistas e evitar os fracassos. Temos que investigar seu ambiente hoje, né? Então, qual tipo de conteúdo você mais consome hoje? Que tipo de músicas ouve, filmes que assiste, pessoas que você convive, pessoas que você segue? Como que esse ambiente está te influenciando? Porque sempre está influenciando de alguma forma, tá? Mesmo que você não perceba. Quem são as suas inspirações? A quem você aspira a ser? Aí nós vamos já entrando no futuro, né? Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? Quem você se inspira para ser igual? O que você gostaria de fazer antes de morrer? Quais experiências você quer viver? Faz lá um mural de sonhos. Coloca na sua parede um papel. Coloca fotos de cada coisa que você gostaria de fazer, lugares que você gostaria de conhecer, número na conta que você gostaria de acumular, trabalho que você gostaria de fazer, sabe? Vai colocando fotos que vão te lembrando dos seus sonhos. Ó, temos aqui a mandala da vida que eu falei, de cada área da vida que você vai avaliando, dando uma nota. Quais são os seus medos, né? Entender os seus maiores medos, entender como você pode enfrentar esses medos. Então, o diário é dividido em alguns tópicos, tá? Então, é muito importante pensar nas pessoas, porque as pessoas ao seu redor estão interagindo com você para te fazer crescer. Pessoas do passado, quem mais me magoou, ou quem mais me fez bem, que eu sou grato, né? Relacionamentos que eu tive, que eu aprendi com cada um deles. Pessoas do presente, como elas me influenciam e com quem eu quero estar no meu futuro, tá? Então, pessoas nos ensinam muito. Outro tópico importante é a rotina, né? Isso aqui tem que ser
assim, salientado para a saúde mental, para o autoconhecimento, hábitos saudáveis. Se você está numa rotina de autodestruição que só te inflama, você não vai conseguir ter a clareza mental de chegar em respostas, tá? Então tem que ter um sono de qualidade, uma alimentação normal e saudável. Tem que ter algum exercício físico, alguma forma de meditação, alguma rotina, alguma coisa você tem que fazer em horários que se repetem todos os dias. A rotina saudável, o autocuidado tem que estar encaixado. Então, pessoas, rotina saudável, tá? Espiritualidade, né? A gente sabe que independente da religião que você escolheu, independente do Deus que você escolheu, é importante entender que existe um Deus, existe uma força maior, uma força divina, e entender isso, ter clareza disso é essencial para a saúde mental, porque te faz entender que, poxa, nem tudo está no seu controle. Algumas coisas é uma questão de você entregar e confiar. Você não está no controle de tudo aqui. Isso tira um peso muito grande também. Entender que a vida é limitada, mas a sua alma é eterna. Entender que mesmo que tudo nessa vida aqui esteja dando errado, existe uma força maior cuidando de nós. Uma força que podemos nos agarrar em qualquer momento. Tá? Então, espiritualidade, desenvolver essa conexão espiritual, seja através de meditação, de oração, praticar yoga, igreja, grupos, retiros, tá? Tem que manter e desenvolver essa fé, essa conexão espiritual, faz parte do processo. É a força, né? A força mental, saber que estamos aqui para crescer, amadurecer e que nem tudo é legal e agradável, que o autoconhecimento envolve sim momentos de dor e desconforto, mas poxa, faz parte, né? Temos que ser capazes de enfrentar coisas difíceis. Desenvolver essa força mental é essencial no processo. E existem técnicas para desenvolver isso, né? O fato de você ter coragem de, por exemplo, olhar para os seus medos de frente, escrever sobre quem já te magoou, olhar para a raiva que você sente, para a inveja que você sente, para a preguiça que você sente, o fato de você encarar os seus pecados e os seus defeitos, seus fracassos, colocar no papel, só isso já vai desenvolver uma bela força mental. E sobre o futuro, poxa, temos que entender o comecinho da nossa vida, entender como essas raízes nos fizeram chegar no presente que estamos hoje e também ser capazes de encarar o momento da morte, né? Encarar a nossa velhice, fazer um plano de velhice. Pensar em você lá nos seus últimos dias de vida, seja com 70, 80, 90 ou 100 anos. Imaginar como é que você vai estar, imaginar até mesmo o dia do seu funeral, quem vai estar presente, o que eles vão estar falando, né? Que impacto eu quero deixar, que legado eu estou deixando no mundo. Isso é essencial, fazer um plano. Como que eu vou me sustentar na minha velhice? Onde eu vou morar? O que eu vou estar fazendo? Tá, essencial essa preparação mental. Então eu vou falar os tópicos que estão no diário 1, tá? Para você ter um resumo, se você quiser se encorajar e fazer o seu diário sozinho por conta própria. Então, nós temos infância, a ancestralidade, tá? Fazer uma árvore genealógica da sua família, refletir sobre pai e mãe, os principais defeitos e qualidades de cada um deles, se eles tiveram uma história de romance ou não, como é que foi isso, quais foram os erros e acertos deles na sua criação, cartas, tá? Escrever uma carta de amor pro pai e pra mãe, uma carta de raiva pro pai e pra mãe, tá? E não necessariamente entregar, só escrever no diário, para você entender os sentimentos que você nutre aí dentro por cada um deles. Um desafio da gratidão, tá? Exercitar a sua gratidão, listar experiências que você deseja viver antes de morrer, né? Os seus sonhos, as suas inspirações, quem são as pessoas que você se inspira, fazer o seu mural de sonhos, que eu falei, colocar as fotos,
fazer a sua roda da vida, tá? Avaliar cada área da sua vida, fazer uma lista dos melhores e dos piores dias da sua vida, refletir se existe algum padrão ali que você pode repetir ou evitar, quais são os seus medos, como superar esses medos, quem são as pessoas que já te magoaram, fazer um desafio de bondade, tá? Exercitar a sua bondade, ajudar as pessoas, fazer uma faxina minimalista no quarto, isso aqui é essencial também, tirar objetos que estão ali só ocupando espaço, fazer uma faxina mesmo minimalista na casa, no quarto, nas redes sociais, implementar uma rotina de hábitos saudáveis de autocuidado, listar os seus arrependimentos, quais são seus maiores orgulhos e suas conquistas, seus fracassos, fazer um plano de velhice, fazer uma carta para o seu futuro, lá nos seus últimos dias de vida. E por fim, finalizamos o diário com a escrita da sua oração, uma oração que você pode repetir ela todo dia, escrita por você de acordo com a sua história de vida individual, tá? Então esse aqui é o esquema do diário 1, tá? É a base para começar o autoconhecimento. Tá tudo aqui nesse diário. Aí quando você terminar esse aqui, tem 30 passos, tá? Então mais ou menos em um mês, ou um pouquinho mais, você vai terminar o diário 1. E aí você pode entrar no diário 2. O diário 2 já é uma coisa profunda, tá? Aqui já entra muita parte teórica do autoconhecimento. Tanto é que ele não tem desenho, ele tem alguns desenhos, tá? Algumas imagens ilustrativas, mas é pouco. Na sua maioria, ele é texto e espaço para escrever. Texto e espaço para escrever. Bastante teoria, muitas explicações, texto e espaço para escrever. É basicamente isso. Que aqui você já passou pela parte inicial. Se você já entendeu tudo isso aqui, você vai estar ávido por mais conhecimento, vai estar sedento por saber mais e mais e mais. É por isso que aqui não precisamos de mandalas para te motivar. Você já vai estar bem motivado, disciplinado no autoconhecimento, porque você já vai ter visto o resultado, né? Então aqui, assim, é todo embasamento teórico que você precisa para prosseguir na sua jornada. E são informações mais aprofundadas que você não entenderia se não começasse pelo 1. Para começar direto pelo 2, tem que ser uma pessoa já avançada no autoconhecimento, tá? Então tem que passar pelo diário 1, porque para entender e para aguentar o impacto da teoria que eu trago aqui, tem que ter uma boa base já, tá? De autoconhecimento. E o que eu trago aqui no 2, né? Que teoria é essa? Eu explico o que é o autoconhecimento, o que é trauma, como é que funciona a questão da alma que vem para a Terra com uma missão, qual é a diferença entre a espiritualidade e a religião. Eu trago a história de Jesus Cristo, trago a história de Buda, eu trago o que é consciente e inconsciente, como isso se forma, então as noções básicas da psicanálise para você entender, as noções básicas de neurociências que embasam o autoconhecimento também, então como encontrar a rotina para você. Eu tenho uma sugestão completa de rotina para a saúde mental aqui. Eu trago os livros mais importantes que você deve ler, eu trago as técnicas de meditação, eu trago a base do que significa o relacionamento, a base do que é a família, do que representa cada emoção, de como o inconsciente enche as emoções de disfarces e como você faz para decifrar cada emoção. Eu ensino a técnica de como criar a realidade, de como controlar os pensamentos, controlar as emoções. Trago muito da filosofia do yoga aplicada ao autoconhecimento. E o mais importante aqui, eu trago passo a passo de como encontrar o seu propósito e fazer o planejamento do passo a passo de como cumprir essa missão, incluindo até mesmo um pouco de marketing, um pouco de arquétipos, um pouco de organização financeira, tá? Aqui é a teoria de organização da vida de forma completa. E então nós finalizamos a jornada com o diário nível 3. Esse aqui é o mais fininho,
mais pequenininho, ele tem apenas 10 passos, só que ele é o mais profundo. Esse aqui, se você não passou pelo 1, pelo 2, você não vai conseguir suportar o despertar que traz esse diário 3, tá? Ele tem técnicas das mais avançadas de propósito e criação da realidade. Os passos dele incluem, primeiro, uma autobiografia póstuma. Então você vai escrever a sua vida depois da sua morte. Isso aqui é muito forte, tá? Muito intenso de fazer. Depois, você vai completar a sua linha do tempo, os acontecimentos mais importantes de cada década, desde a infância até o presente, até o futuro. Você vai preencher com toda a sua vida. Aqui eu trago muitas repetições de mantras, então nós vamos reescrever e fazer repetição de mantra como forma de trazer informação nova, padrões novos para o inconsciente, para você utilizar e mudar padrões, tá? Mudar hábitos, eliminar vícios. Número 3, tem mandala também, tá? Para colorir. A arte terapia é essencial no nosso processo. Aqui a gente tem conexão com a criança interior e com a anciã interior, né? Sempre trabalhando o conceito de infância e também de velhice. E nós finalizamos esse diário com o projeto mesmo concreto do seu propósito e um esquema de afirmações que você vai repetir dia após dia, até que você esteja completamente em um novo padrão de realidade, né? Nós não queremos só saúde mental, nós queremos controle mental, né? A gente não quer uma vida só saudável e normal, a gente quer a melhor vida possível, né? A alta performance, a gente quer o maior sucesso do mundo, um propósito que vai mudar o mundo, impactar toda a humanidade, né? Esse que é o objetivo aqui. Então, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para dar o primeiro passo. E aí a ideia é que você complete a jornada com os 3 diários, tá? E faça todo esse processo de autoterapia. Aqui vai durar pelo menos 3 meses, podendo chegar a 4, 5 ou até 6 meses. E aí a minha proposta é que você complete os 3 diários, tá? Primeiro, faça um que é o mais leve, é o mais bonito. Passe pelo 2, que é a teoria mesmo, a teoria forte, que vai te dar base teórica. E o 3, que vai trazer a maior conexão espiritual de todas, tá? Aqui estamos tocando pontos fundos da alma que tem que ter preparo para ser capaz de lidar. E aí, quando você acabar a jornada completa dos 3 diários, aí é o momento de você marcar a sessão de terapia e ter um aproveitamento completo da sessão, tá? A minha sessão de terapia é diferente da tradicional, a minha sessão é bem longa, ela vai durar uma média de 3 horas mais ou menos, então é o dia inteiro comigo, a tarde inteira ou a manhã inteira comigo, só refletindo e planejando planos concretos para mudar a sua vida e chegar no propósito, né? Se realinhar com o seu propósito original. Então, o que acontece muito é que as pessoas marcam a terapia direto por emergência e a gente usa o tempo da sessão para apagar os incêndios, né? Para pegar o que está mais urgente ali e começar a apagar. Se você já tem a base dos diários de autoconhecimento, a gente pode chegar na terapia com os incêndios todos apagados e aproveitar muito melhor o tempo para realmente trabalhar no detalhe se o seu plano de vida está perfeito, está bem otimizado e se está na execução apropriada, na execução máxima, para que você, de novo, não tenha só saúde mental, mas controle mental, sucesso total na vida. A gente não quer só ser feliz, a gente quer ser plena, a gente quer dominar o mundo. É isso que eu desejo do fundo do meu coração, para mim e para você.